Olá, seja bem-vindo ao canal Luz, Fé da Palavra. Hoje trazemos o ensinamento de coisas que desagradam a Deus, e Ele não quer que façamos isso. O Espírito Santo tem te guiado para que você entenda quais são as atitudes que desagradam a Deus. Em Provérbios 6, dos versículos 16 ao 19, são mencionadas 7 atitudes que desagradam a Deus e que Ele abomina. Mas o que significa que Deus abomina essas atitudes? A palavra abominação refere-se a algo que Deus considera extremamente repugnante e detestável. Essas atitudes não apenas desagradam a Deus, mas também te afastam de sua orientação, de seu cuidado e do caminho que Ele planejou para você. Junte-se a nós nessa jornada transformadora. Só peço para se inscrever neste canal e compartilhar esse vídeo para alcançar e ajudar mais pessoas, onde podemos desvendar as 7 atitudes que Deus odeia em seu povo. Ao conhecê-las, você poderá se afastar delas, vivendo em santidade e em harmonia com sua vontade. E lembre-se, se você reconhecer alguma dessas atitudes em sua vida, não desanime. Peça perdão a Deus, pois Ele é misericordioso e está sempre disposto a nos perdoar, desde que o façamos de coração. Ajude-nos a espalhar a mensagem deste vídeo entre os demais crentes, inscrevendo-se em nosso canal, curtindo o vídeo e deixando um comentário abaixo. Com essas 3 ações, você nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Vamos começar. A atitude mencionada no livro de Provérbios é a dos olhos altivos, ou orgulho. Esta atitude é caracterizada por uma arrogância que leva a pessoa a se considerar superior aos outros, desprezando quem está ao seu redor. O orgulho nos cega, nos impede de ver nossas próprias falhas e nos distancia da humildade que Deus tanto valoriza. O orgulho não é apenas a ausência de humildade, mas também uma forma de rebelião contra Deus. Lembre-se que o anjo mais próximo de Deus, e o mais belo, Lúcifer, caiu por causa do orgulho. Seu desejo de ser igual a Deus o levou a desafiar o Todo-Poderoso, resultando em sua expulsão do céu. Esta história nos mostra que o orgulho não apenas desagrada a Deus, mas também pode nos levar a uma queda devastadora. Mas como essa atitude se manifesta nos crentes? O orgulho ou a arrogância podem se manifestar de diferentes formas na vida dos crentes. E é fundamental que você identifique essas atitudes para evitá-las e alinhar-se com a humildade que Deus valoriza. As atitudes que podemos classificar como orgulho incluem a arrogância, que nos leva a acreditar que somos melhores que os outros, desprezando suas habilidades e conquistas. Isso nos distancia da empatia e da compaixão pelos outros. Há também a autossuficiência, que é sentir que não precisamos de Deus ou de qualquer outra pessoa, confiando apenas em nossas habilidades e recursos. Isso leva à falta de dependência de Deus e à desconexão de sua orientação. O desrespeito pela correção é outra manifestação do orgulho, onde rejeitamos conselhos ou críticas construtivas, porque acreditamos que estamos sempre certos. Isso impede nosso crescimento pessoal e espiritual. O desejo por reconhecimento é outra forma de orgulho, que nos leva a buscar constantemente a aprovação e o elogio dos outros, em vez de agir com humildade para a glória de Deus. Recusar-se a perdoar é uma atitude orgulhosa, onde guardamos rancor e não somos capazes de perdoar os outros, acreditando que somos superiores e que eles não merecem nossa compaixão. Deus quer que cultivemos uma atitude de humildade e serviço, reconhecendo nossa dependência dele e valorizando os outros como iguais. Ao nutrirmos um falso senso de autossuficiência e superioridade, deixamos-nos levar pelo orgulho e nos afastamos da orientação e do cuidado de Deus. A Bíblia fala claramente sobre os perigos do orgulho, como essa atitude desagrada a Deus. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, somos avisados de que o orgulho precede a destruição, e uma atitude arrogante vem antes da queda. Esta passagem nos lembra que o orgulho nos coloca em um caminho perigoso, inevitavelmente nos levando à ruína. Da mesma forma, em Tiago capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O que Tiago nos ensina nesta passagem é que, enquanto o orgulho nos distancia da graça e do favor de Deus, a humildade nos aproxima de seu amor e misericórdia. A humildade nos permite receber a graça que precisamos para enfrentar os desafios da vida e crescer em nosso relacionamento com Deus. A atitude que desagrada a Deus e que é mencionada no livro de Provérbios é a língua mentirosa ou a desonestidade. A mentira e o engano são práticas que vão contra a natureza de Deus, que é a verdade absoluta.
Quando recorremos à mentira, não estamos apenas falhando com a verdade, que é essencial diante de Deus, mas também semeando desconfiança e danos em nossos relacionamentos com os outros. Contar mentiras pode parecer uma solução fácil no momento, mas sempre traz consequências. As mentiras têm poder. A confiança é uma das bases fundamentais de qualquer relacionamento, e a mentira mina essa confiança. O engano, como forma de manipulação de informações para obter uma vantagem injusta, também é uma forma de desonestidade. Isso pode incluir trapacear no trabalho para conseguir uma promoção, distorcer a verdade em uma discussão para vencer um argumento ou falsificar dados em qualquer área. Este tipo de comportamento não só prejudica nossa reputação e a confiança dos outros em nós, mas também cria uma barreira entre nós e Deus. A língua mentirosa também se manifesta em fofocas e calúnias quando falamos mal dos outros ou espalhamos rumores ou informações falsas para prejudicar a reputação de alguém. Isso vai contra o mandamento de amar o próximo e fomenta a discórdia e a divisão. Esconder a verdade é outra forma de desonestidade, como quando omitimos informações importantes que podem afetar outras pessoas. Esconder um erro cometido no trabalho ou não admitir nossas falhas em um relacionamento. Esse comportamento demonstra falta de transparência e confiança, que são essenciais em nossas relações com os outros e com Deus. A desonestidade não afeta apenas aqueles ao nosso redor, mas também a nós mesmos. Cada mentira que contamos nos afasta um pouco mais da verdade e nos enreda em uma rede de engano que pode se tornar incontrolável. Integridade e transparência nos libertam desse ciclo destrutivo, permitindo-nos viver de forma autêntica e em paz. Deus abomina a desonestidade, porque ela mina a verdade e a justiça que ele representa. Em Provérbios capítulo 12, versículo 22, somos informados de que os lábios mentirosos são uma abominação para Jeová, mas aqueles que falam a verdade são o seu deleite. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, somos exortados a rejeitar a mentira e falar a verdade, cada um ao seu próximo, que somos membros uns dos outros. Essas passagens nos lembram da importância de viver com integridade e honestidade, refletindo o caráter de Deus em nossas vidas e mantendo relacionamentos baseados na verdade e na confiança. A atitude se manifesta na vida dos crentes como uma inclinação para se envolver rapidamente em atividades e comportamentos prejudiciais ou pecaminosos. Isso pode incluir atos como fofocar, envolver-se em conflitos desnecessários, tomar decisões impulsivas que prejudicam os outros, ou ceder às tentações sem refletir sobre as consequências. Por exemplo, uma pessoa que entra rapidamente em uma conversa que difama outra pessoa, ou que se envolve em brigas ou disputas sem pensar, está demonstrando essa atitude. Além disso, essa inclinação pode se manifestar na tendência de buscar entretenimento ou companhia em lugares ou com pessoas que exercem mais influências e levam a decisões erradas. No Provérbios 6, versículo 18, é mencionado um coração que maquina maus pensamentos e pés que se apressam a correr para o mal. Essa passagem enfatiza que a pressa para fazer o mal começa com um coração cheio de más intenções. Quando nossos pensamentos estão cheios de malícia, nossos pés estão prontos para seguir esses pensamentos e agir de acordo. Outra passagem relevante é Isaías 59, versículo 7, que diz: Seus pés correm para o mal, eles se apressam para derramar sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, desolação e destruição estão em seus caminhos. Aqui vemos que essa pressa em fazer o mal é acompanhada por pensamentos de injustiça, que levam à ruína e à destruição. É um caminho perigoso, que nos distancia da paz e da justiça que Deus deseja para nós. Deus nos chama a refletir antes de agir. Em vez de nos apressarmos em fazer o mal, devemos parar um momento para considerar as consequências de nossas ações e escolher o caminho do bem. Um exemplo simples seria quando alguém te insulta ou te machuca. A reação imediata poderia ser retribuir o insulto ou buscar vingança. No entanto, ao reservar um momento para refletir e decidir responder com calma e amor, você está escolhendo um caminho que agrada a Deus e promove a paz. A atitude mencionada no livro de Provérbios é a de uma testemunha falsa que profere mentiras, meus queridos irmãos. Essa é uma atitude que Deus realmente despreza. Falar mentiras não só prejudica aqueles que nos rodeiam, mas também mina a verdade e a justiça que Deus valoriza profundamente.
Uma mentira pode não apenas prejudicar uma pessoa inocente, mas também distorcer a realidade e levar a decisões injustas. Por exemplo, em um julgamento, testemunhar mentiras pode resultar na punição de uma pessoa inocente ou na libertação de uma pessoa culpada. Esse tipo de malícia é algo que Deus não pode tolerar. A atitude mencionada no livro de Provérbios pode se manifestar na vida dos crentes por meio de desonestidade e engano. Isso pode incluir mentir sobre alguém para causar-lhe danos, espalhar rumores falsos ou fornecer intencionalmente informações incorretas. Por exemplo, quando uma pessoa entra em uma situação para se proteger ou para incriminar outra, está agindo como uma testemunha falsa. Em Provérbios capítulo 6, versículo 19, é mencionado a testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Aqui Deus nos mostra que ser uma testemunha falsa, alguém que mente deliberadamente, é algo odioso para ele. Mentir pode semear discórdia e destruir relacionamentos, criando conflitos onde deveria haver paz e harmonia. No livro de Êxodo capítulo 20, versículo 16, está escrito: "Não darás falso testemunho contra o teu próximo." Este é um dos 10 mandamentos que sublinha a importância que Deus atribui à verdade e à justiça em nosso testemunho. A verdade é fundamental para construir uma comunidade baseada na confiança e na justiça. Deus nos chama a ser pessoas íntegras, a dizer a verdade e a viver de maneira honesta. Se alguma vez nos encontrarmos em uma situação em que a tentação de mentir seja forte, devemos lembrar que Deus valoriza a verdade, que a longo prazo, a honestidade é sempre o melhor caminho. Em vez de sermos falsas testemunhas, sejamos testemunhas da verdade, não apenas porque é a coisa certa a fazer, mas porque reflete o caráter de Deus em nossas vidas. A verdade pode ser difícil às vezes, mas é o alicerce sobre o qual uma vida de paz, justiça e bênção é construída. Portanto, quando você enfrentar a tentação de mentir, lembre-se de que Deus abomina a mentira e valoriza a verdade. Escolha ser uma pessoa íntegra, alguém em quem os outros possam confiar, e viva de uma forma que honre a Deus em todas as suas ações e palavras. Meus queridos irmãos, a última e sétima atitude mencionada no livro de Provérbios, e que Deus abomina em seu povo, é aquela de quem semeia discórdia entre irmãos. Provérbios 6, versículo 19, diz claramente: "Ele que semeia discórdia entre irmãos." Semeando divisões e conflitos, essa pessoa não só destrói a comunidade, mas também contradiz os valores fundamentais do reino de Deus: unidade e paz. Quando alguém semeia discórdia, está introduzindo conflito e desconfiança na comunidade. Esse tipo de comportamento pode se manifestar de várias maneiras, como fofocas, mentiras, mal-entendidos criados intencionalmente ou fomentando rivalidades. Isso pode incluir exagerar problemas menores, gerar ressentimento ou inimizade e colocar as pessoas umas contra as outras em benefício próprio ou por simples malícia. Essas ações são destrutivas porque quebram a unidade e a harmonia que Deus deseja para o seu povo. Deus abomina essa atitude porque ela vai contra os valores significativos do reino de Deus, que são a paz, a unidade e o amor fraterno. Deus valoriza a unidade e a paz entre seus filhos. O próprio Jesus orou pela unidade de seus seguidores em João, capítulo 17, versículo 21, dizendo: "Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste." A unidade entre os crentes não é apenas um testemunho poderoso para o mundo, mas também é essencial para o funcionamento saudável da comunidade de fé. A discórdia, por outro lado, nos afasta desse ideal. Em vez de construir, a discórdia destrói. Em vez de unir, ela divide. Quando permitimos que divisões e conflitos prevaleçam, nos afastamos da paz e da harmonia que Deus deseja para nós. Não podemos esquecer que Satanás é o pai da divisão. Cada vez que fomentamos a discórdia, estamos afastando-nos de Deus. O Salmo 133, versículo 1, nos lembra da beleza da unidade. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade não só é agradável a Deus, mas também traz bênçãos e prosperidade para a comunidade que vive em paz e harmonia. Essa unidade é um reflexo do amor de Deus e um testemunho do seu poder transformador em nossas vidas. A reflexão sobre este tema é clara. Devemos ser agentes de paz e unidade, não de discórdia. As ações de quem semeia discórdia desagradam profundamente a Deus. Em vez de semear discórdia, procure formas de reconciliar, construa pontes, promova a unidade entre seus irmãos e irmãs em Cristo.
Ao chegarmos ao final desta reflexão, meus queridos irmãos e irmãs, lembremos-nos de que essas atitudes não apenas desagradam a Deus, mas também nos afastam do seu amor e orientação. É essencial que, como crentes, busquemos viver com humildade, honestidade e paz, refletindo assim os valores do reino de Deus. Se este vídeo ajudou você a entender melhor as atitudes que devemos evitar, convidamos você a fazer parte de nossa comunidade. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe sua opinião nos comentários. Juntos, podemos crescer em nossa fé e viver de acordo com a vontade de Deus. Deus te abençoe.